Tendo em conta agora o nosso próximo convidado, que é diretor da área técnica da Microsoft, professor da nova IMS e vice-presidente da Data Science Portuguese Association, o vosso próximo convidado, Manuel Dias. Grande aplauso. Obrigado, Manuel. Obrigado. Bom dia a todos. Conseguem ouvir-me? Confesso que é um pouco estranho não ouvir nada, não ouvir o vosso feedback. Em primeiro lugar, obrigado. É um enorme prazer estar aqui. A sessão que eu vos trago hoje é uma sessão bastante introdutória sobre o poder do Power BI. Eu habitualmente costumo fazer workshops onde nós temos 3, 4 horas. Já agora deixem-me perguntar-vos, quem é que daqui já esteve em algum workshop Power BI? Impressionante. Ok. Portanto, hoje vai ser muito a correr durante 45 minutos e essencialmente aquilo que eu vos quero trazer hoje é mostrar-vos as novas capacidades do Power BI e como é que nós podemos juntar inteligência artificial no Power BI numa perspectiva de negócio, não numa perspectiva tão técnica, mas perceber como é que hoje em dia podemos tirar partido do Power BI numa perspectiva de negócio. E acho que para começar a coisa mais importante de todas é olharmos para o mundo que nos rodeia. E eu trago-vos aqui um vídeo, porque além de pensarmos em tecnologia, temos que pensar no futuro, temos que pensar nas pessoas do futuro, temos que pensar nos clientes do futuro, nas suas exigências, nos seus requisitos, nos cidadãos do futuro. E, portanto, deixem-me passar-vos este pequeno vídeo para verem aquilo com que nós vamos ter que lidar e é um dos grandes desafios hoje em dia em termos de análise de informação. Hi, I'm Abby. And I'm Molly. And we're digital natives. And we love shopping. 3 years ago, I was banging on about libraries. But I've matured. I'm into fashion. DKNY, collect Dinnigan, Louis Vuitton, and my favorite, Marc Jacobs. I buy all my clothes online from my iPad too. They look so good on the big screen. People ask me about bricks and mortar store, but I can't find their website. Anyway, I digress. I'm here to inform you that we fashionistas of the future all want a great customer experience. It's multi-channel online engagement that anticipates what we want and when we want it. There should also be M.Dot sites, smartphone apps, and live real-time shop assistance. Ways to help us when we get there. I'm in a constant state of information overload, so my friends are my most valuable asset. Before we start shopping, we read their recommendations, reviews, blogs, tweets, and Facebook updates to find out what's hot right now. So if I want to know if the latest Prada dress looks better in pink or purple, I just social search what my friends like. Finally, when will you fashion people get with the program? The net is about personalization. I should be able to collaborate directly with designers to create an outfit especially for me. Now, I'll totally be the coolest chick in grade 1. Now, I know you're all working on this, but I'm a digital native and I want it now. Hurry up and get cracking. Portanto, é isto, na verdade, que nós hoje em dia temos que pensar. A quantidade de informação, a forma como vamos buscar essa informação e as ferramentas que temos para poder realmente tirar partido. Não sei se vocês têm noção, eu gosto deste número porque dá-nos um pouco a perspectiva do que é que estamos hoje em dia a gerar em termos de informação. Prevê-se que até 2020, no planeta Terra, o ser humano vai produzir cerca de 1,7 megabytes por segundo. Portanto, se vocês estiverem a pensar em média, haverá países onde vamos produzir mais, países onde vamos produzir menos, mas estamos a falar por cada um de nós em produzir cerca de 50 terabytes de informação. Se pensarem em Portugal, estamos nos quase meio milhão de exabytes produzidos anualmente de informação. E, portanto, o potencial quando falamos de personalização, quando falamos de social search, quando falamos de análise sentimental, é este. É efetivamente olhar para a produção de dados hoje em dia, e nesta altura estamos aqui entre o exabyte e o zettabyte, mas quando olhamos mais para a frente, que capacidade, que insights, como é que isto afeta tudo o que estamos a falar hoje em termos de inteligência artificial, quando falamos de yottabytes ou quando falamos de brontobytes, 10 levantado a 27 bytes, que é provavelmente a métrica do futuro, da próxima década, quando falamos de informação. Isto dar-vos abrir um pouco o apetite em termos de dados. Mais do que isso, quando falamos de transformação digital, e acho que todos vivemos isso hoje em dia, é muito importante, e acho que todos conhecem estes pilares da transformação digital, mas o mais importante para mim e para esta sessão é perceber que os dados e a inteligência estão no centro. Isso significa que
cada vez que nós otimizamos um processo, definimos um novo produto, não basta simplesmente implementar a tecnologia. Nós temos que constantemente estar a recolher feedback e estar a recolher dados sobre essa tecnologia. E, portanto, mais uma vez, é um ponto muito importante conseguir trazer os dados para o centro da equação da transformação digital. Outra parte muito importante é quando falamos de tecnologia. O que vocês estão a ver aqui não é mais do que várias arquiteturas de Deep Neural Networks, e eu trouxe este vídeo porque é a forma mais simples de vos explicar a complexidade tecnológica do que estamos a fazer hoje em dia. Quando falamos de inteligência artificial, quando falamos nestes volumes de informação, como é que nós realmente iramos partir disto? E tiramos partido muito simples, correndo algoritmos cada vez mais complexos, com várias arquiteturas de redes neuronais que correm hoje em dia na cloud. O que vocês estão a ver aqui, desde redes de convolução à rede mais simples como o perceptrão, é isto que hoje em dia é usado em computer vision, em NLP, portanto, são aqui que está a ser feito muito desenvolvimento quando falamos de inteligência artificial, é na capacidade de extrair dos dados e conseguir aplicar algoritmos. E, portanto, quando falamos de inteligência artificial, e eu não vou perder muito tempo aqui, essencialmente dizer que isto são os três vetores que hoje em dia fazem disso uma realidade. Nós já falamos de inteligência artificial há mais de 50 anos, ainda ontem a professora Linda Oliveira falou do teste Turing. Efetivamente, hoje em dia, o poder de computação que temos na cloud, os dados que temos disponíveis e o desenvolvimento dos algoritmos faz com que hoje em dia a inteligência artificial seja uma realidade. Bom, mas a realidade não é uma realidade para todos, e esse é um ponto importante. Importa falar de pessoas. Nós já ouvimos falar de Data Scientist, já falámos durante todo este evento de Data Scientist. Este paper que saiu da Harvard Business Review saiu em 2012, onde nós achávamos que era a profissão mais sexy do mundo. Estamos em 2019 e continuamos a falar da necessidade e na existência da Data Science. E talvez, se vocês olharem um pouco para a quantidade de competências, de skills que são necessários para ser um Data Science, é efetivamente um desafio. Então, esse é um desafio que vos trago quando nós olhamos e quando muitos de nós não temos um background matemático, ou um background de física ou de estatística, como é que podemos olhar para a informação e tirar real valor sem ter estas competências todas. E, portanto, deixo-vos também este relatório que é muito interessante e que eu vos recomendo, do Fórum Mundial Económico, onde olho um pouco para o futuro e qual vai ser o landscape em termos de profissões a 2022. E o mais interessante de tudo é que no primeiro ponto está a análise de dados, seja data science, seja machine learning, como vocês lhe quiserem chamar, mas claramente a componente de dados, componente analítica e a componente de inteligência artificial vai ser uma das profissões mais emergentes em 2022. E, portanto, aqui o título da ação é perceber como é que nós, sem termos as competências, sem termos um PhD em matemática ou em física, conseguimos realmente tirar partido dessa informação. E, portanto, a questão é, porque o Power BI? Porque é que estamos a falar do Power BI? Porque é que estamos a falar de Power BI e AI? E deixem-me dar-vos um pouco de contexto, eu já tenho algum histórico nesta área, quando falamos de Business Intelligence, para aqueles mais familiares. Quando falamos de Business Intelligence, nós passamos por 3 grandes vagas de Business Intelligence. Hoje estamos na terceira. Começámos na primeira, onde implementávamos SAP BO, MicroStrategy, tudo excelentes ferramentas, mas que exigiam projetos enormes ao nível do IT. Passámos por uma segunda vaga, onde o Excel, um dos melhores produtos da Microsoft, em minha opinião, mas também o Tableau ou o ClickView vieram trazer capacidades de self-service BI, onde eu tenho analistas de negócio com a capacidade de fazer análise de informação. Ferramentas muito mais simples de usar e muito mais focadas em analistas de negócio. E hoje em dia todos nós queremos ter acesso à informação, queremos ter acesso à informação em tempo real, queremos usar algoritmos avançados sem ter que os saber, queremos usar essa informação sempre que temos no nosso telemóvel, embebida em todos os processos de negócio e, portanto, estamos claramente na terceira vaga de informação. E quando falamos de ferramentas, e este é um ponto importante, e acho que é aqui que o Power BI traz efetivamente o seu grande diferenciador é conseguir cobrir os vários cenários de análise de informação. Não só uma componente analítica mais corporativa, de longa data, onde eu tenho os grandes relatórios corporativos, com KPIs, com métricas, mas sobretudo uma componente self-service BI, muito semelhante ao Excel, para aqueles que gostam do Excel. Quem é que daqui usa Excel? Ok. E já agora, quem é que daqui usa Power BI? Espetáculo. Portanto, e efetivamente aqui a componente de Advanced Analytics, e é isso que eu vou falar um bocadinho hoje, é fundamental. Conseguir pôr nas mãos de um analista de negócio algoritmos de bastante complexos, mas com uma simplicidade em termos de utilização. E, portanto, eu diria que estes são os 3 grandes vetores quando olhamos para o Power BI e quando olhamos para a evolução que o Power BI teve nos últimos 2 anos. Queria partilhar convosco estes números, não são públicos,
mas mostram um pouco como é que foi a evolução da Microsoft nesta área. Eu já trabalho nesta área há mais de 8 anos e é interessante ver o trajeto nos últimos 2 anos. Nós, nesta altura, temos mais de 19 milhões a correr na nossa cloud em termos de modelos feitos em Power BI. Temos mais de 8 milhões de queries processadas por hora, o que mostra um pouco como é que nós hoje em dia estamos a explorar a informação de forma massiva numa plataforma cloud massiva, mas também uma parte muito importante, como é que a comunidade, como é que vocês todos, para aqueles que conhecem e que vão votar nas funcionalidades, que sabem que o Power BI Desktop é lançado todos os meses com novas funcionalidades, de acordo com as vossas necessidades, fez com que efetivamente o uso massivo e a adoção massiva seja uma realidade. E portanto, estes são alguns números bastante interessantes, bastante relevantes, que mostram a importância do Power BI. Bom, este é o quadrante da Gartner, eu vou passar à frente. Introduzindo o Power BI de forma muito simples, em 3 minutos. Estamos a falar de um hub de informação. Eu primeiro chamava de serviço de cloud, acho que hoje em dia é um hub de informação na cloud, mas que permite ligar sistemas de dados on-prem, sistemas de dados mais estruturados, menos estruturados, sistemas de dados na cloud, mais de uma centena de sistemas de fontes de dados, mas depois na cloud disponibiliza serviços de análise em tempo real, disponibiliza serviços de análise de Big Data, podendo-se ligar a vários tipos de clusters Hadoop, visualizações bastante avançadas para aqueles que gostam de Data Visualization, que é um tema extremamente interessante, o Power BI, espetacular nessa componente, mas mais à frente, olhando para Machine Learning, olhando para linguagem natural, olhando para bots que hoje em dia permitem comunicar em linguagem natural com o Power BI, são esses muitos dos diferenciadores que fazem com que a adoção hoje em dia seja efetivamente grande. Quando falamos de entregar informação aos utilizadores, aos clientes, aos parceiros, aos cidadãos, estamos a falar de disponibilização de informação na web, disponibilização de informação nas várias aplicações móveis, disponibilização de informação em portais de cliente, em portais de fornecedor, de forma embedida, através de portais públicos, também já vou falar um pouco sobre isso. Portanto, efetivamente o que nós queremos é que a informação esteja por todo lado, esteja acessível e seja de fácil acesso a todos nós. Em termos de grandes capacidades do Power BI, eu vou falar de algumas delas, não temos muito tempo para isso, adoraria mostrar-vos tudo, mas aqui estão algumas das que nós hoje em dia realçamos em termos de inteligência artificial ou de Advanced Analytics, que reúne isso tudo. Estamos a falar desde os temas de ter visuais que usam hoje em dia Python e R para fazer algoritmos de Machine Learning, desde redes neuronais, a Time Series Forecasting, a análise de clustering, em que eu simplesmente arrasto um visual com um drag and drop e consigo implementar um gráfico, até à parte mais complicada que vos vou mostrar hoje, que ainda não é completamente pública, que não é mais do que seguir um wizard para executar um algoritmo de Machine Learning bastante avançado. Seja ele um algoritmo de regressão, um algoritmo de classificação, detecção de anomalias, o que vocês quiserem, mas de forma automática, seguindo um wizard e sem ter as competências de um data scientist. E, portanto, é isso que nós também procuramos um pouco com o Power BI. De dizer e de realçar que, além do Power BI, que vos traz uma solução muito focada nos analistas, no negócio, existe depois um conjunto muito mais alargado de portfólio quando falamos de inteligência artificial e que em muitos casos é necessário. Isso vai desde os nossos serviços cloud de inteligência artificial a correrem à Azure, vai desde todas as componentes de inteligência artificial que hoje em dia estão dentro do nosso CRM, vai desde toda a componente que está dentro do Office 365 e que eu vou mostrar algumas das coisas e que permitem hoje em dia tornar a forma como nós trabalhamos muito mais eficiente e muito mais inteligente. E vocês vão ver isso durante a demo. Para aqueles ainda mais avançados e que estão neste mundo da inteligência artificial, obviamente que tudo quando falamos de serviços cognitivos para fazer computer vision, para fazer análise sentimental, hoje em dia são mais de 20 serviços cognitivos. Ter o poder de usar estes serviços cognitivos dentro do Power BI é uma das realidades hoje em dia. Portanto, se vocês tiverem que fazer um relatório que faça análise sentimental sobre uma campanha de marketing no Facebook, eu tenho disponível dentro do Power BI a possibilidade de ligar a cada um destes serviços cognitivos, não só Microsoft, estes são os Microsoft, podem-se ligar a qualquer um destes serviços. Tem a capacidade de ter embebido nas aplicações móveis, tanto para iOS como para Android, um bot, está embebido na própria aplicação móvel e, portanto, esse é um ponto importante. Eu não tenho que ter uma plataforma à parte, a própria aplicação móvel traz a capacidade de comunicar em linguagem natural e de me responder diretamente na aplicação, o que permite que em muitos cenários eu possa interagir de forma natural sobre os dados, perguntar sobre os dados, que esse é um ponto também bastante importante, e nos múltiplos canais. Portanto, estamos a falar de funcionalidades mais avançadas, se forem um bocadinho mais
profundo, quando falamos de Deep Learning, também todas as frameworks que hoje em dia estão disponíveis no Azure e muitas delas open source, desde a Facebook, à Google, à Amazon, todas essas frameworks estão disponíveis, eu posso executar esses algoritmos, exportá-los num modelo comum, o NNX, e depois invocar esses modelos diretamente dentro do Power BI. Portanto, aqui já casar um pouco os analistas mais de negócio com data scientists que estão a executar algoritmos muito mais complexos, mas que eu depois posso usar tal e qual como uso um serviço cognitivo que faz detecção de imagens, por exemplo. Portanto, para vos dar uma ideia da panóplia completa quando falamos de inteligência artificial e quando falamos de Power BI. Aquilo que eu vos quero mostrar, e porque eu sou fã das demos, apesar do risco, quero-vos mostrar 3 ou 4 cenários do que é um dia inteligente. Okay? Se tivermos tempo, vamos olhar um pouco para o que é possível fazer. E, portanto, o que eu tive a fazer aqui um pouco durante o fim de semana foi pensar o que é que eu vos poderia mostrar que realmente no meu dia-a-dia tenha impacto. E, portanto, imaginem que vocês estão numa empresa do setor público ou no setor privado que tem uma área de marketing, tem uma área de vendas, quase como em todas as empresas, tem gestores de contas, gestores de cliente, como quiserem chamar, e tem clientes. E, portanto, dentro destes 4 cenários, como é que nós podemos potenciar o valor da informação para tornar um dia inteligente, para tornar, mais do que o dia inteligente, tornar a decisão colaborativa e inteligente? Quais são as funcionalidades que nós hoje em dia temos disponíveis? E, portanto, o primeiro cenário que eu quero partilhar com vocês, de forma muito simples, imaginem que vocês estão numa reunião de vendas ou estão a discutir estratégias para clientes. E, portanto, onde vocês tipicamente, para aqueles que trabalham mais nas áreas de vendas ou nas áreas de marketing, onde eu vou olhar para lucro, onde eu estou a olhar para revenue, onde eu estou a olhar para a análise de segmentos, para a análise de perfis de clientes, para a análise de pipeline, se essa informação vier de um CRM, para a análise de tudo o que foi faturado, se essa informação vier de um ERP, como é que eu conjugo essa informação toda e como é que eu consigo, dentro de uma equipa, reunir esta informação e colaborar diariamente, semanalmente. Imaginem que isto é semanalmente. E, portanto, a primeira coisa que eu vos vou mostrar é pegar, e aqui até vou introduzir algo que não é o Power BI, mas que mostra um pouco do que pode ser feito hoje em dia. Vou começar pelo Teams. O Teams, mais do que substituir o Skype for Business, é hoje em dia uma plataforma de colaboração que suporta toda a parte de diálogo, de conversação, de repositório de informação, mas onde eu posso trabalhar a equipe. O que vocês estão a ver aqui foi nada mais do que, eu acho que tenho aqui um problema de contacto, nada mais do que olhar para um grupo de colaboração que eu chamei Contoso Sales, e é dentro deste grupo de colaboração onde eu consigo ver toda a conversação, onde eu consigo ver fecheiros que estão dentro desta área, mas acima de tudo onde eu consigo ver, inclusive, se vocês conseguirem ver, onde eu consigo ver os próprios dashboards dentro do Teams. E, portanto, se eu estou numa reunião de vendas, o que vocês estão a ver aqui não é mais do que um dashboard que está publicado, onde eu posso andar por esse dashboard. Neste caso, vou abrir a primeira página de análise de informação e o que vocês estão a ver aqui não é mais do que um relatório com a análise de revenue desta empresa. E, portanto, eu consigo ver que o meu revenue está abaixo do target, eu consigo ver que tenho 7 campanhas nesta altura, consigo perceber qual é o revenue associado a essas campanhas, qual é o lucro, consigo perceber que tenho aqui algum tipo de inquéritos que não têm a resposta que eu queria e consigo ver muito mais informação se eu agora começasse a querer fazer drill down. E reparem que eu nem sequer estou no Power BI, eu estou num ambiente de colaboração com a minha equipa e é aqui que eu estou a fazer. E portanto eu consigo, obviamente, se quiser, consigo saltar para o Power BI e, portanto, sair do Teams e ir diretamente para o portal de Power BI, onde eu tenho toda a minha informação disponível. Não só este relatório, mas todos os relatórios que vocês possam imaginar. E, portanto, aqui eu saltei diretamente para o Contoso Sales, que é, mais uma vez, um espaço de trabalho onde eu tenho vários relatórios. Ele está a abrir o relatório e o que vocês vão ver aqui não é mais do que o mesmo relatório, que eu neste caso até vou maximizar para vocês conseguirem ver melhor, onde eu tenho exatamente a mesma informação, mas é aqui que eu consigo navegar, consigo ir não só pela análise de revenue, vou-vos mostrar alguns exemplos do que pode ser feito hoje em dia em termos de visualização. Eu já sei que os tubarões não dizem nada, mas é giro ter ali no dashboard. Agora reparem, se eu quiser fazer infográficos, se eu quiser ver, neste caso eu estou a olhar para a análise de vendas em lojas, e pelos vários países, pelo tempo de visita em loja, é uma perspectiva. Podia olhar para a componente mais de redes sociais, e aqui vocês vão ver a componente de mapas, vou ver o que é mais positivo, o que é mais negativo, quando são referidos os meus produtos, quando são referidas as minhas campanhas, mas como sou uma equipa de vendas, podia inclusive ir fazer uma análise de pipeline, e portanto aqui poderia ver pelos vários segmentos quais são o valor atual,
quais são os targets, qual é o gap que eu tenho, e podia inclusive fazer um vídeo, para aqueles que são fãs do vídeo, ter um vídeo onde eu posso colocar todo o processo do funil de vendas e ver o que é que está a acontecer. E é este tipo de coisas que vocês hoje em dia podem fazer no Power BI, sem muito trabalho, e depois ter esta componente de visualização super interessante. Se eu quisesse ir mais à frente e olhar para a componente forecasting, e portanto ter um pouco mais de análise preditiva, não só olhar para as minhas vendas, para o sucesso das minhas campanhas, o exemplo que vocês podiam ter é este tipo de coisas que hoje em dia são muito fáceis de fazer. Eu já vos vou mostrar depois no Power BI Desktop. Ter a possibilidade de fazer análise estatística com box plots, ter a possibilidade de fazer STL com a análise e a decomposição de time series, ter a possibilidade de fazer histogramas e, portanto, muito facilmente perceber quais são as minhas vendas, qual é o número de vendas que eu tenho em cada um dos segmentos, conseguir perceber forecast em termos de vendas e, obviamente, tudo isto por trás, executando algoritmos, neste caso estão feitos em R, podiam estar feitos em Python, mas eu não tive que os programar, eu simplesmente utilizei o gráfico, arrastei os atributos das tabelas que eu queria e a partir daqui tudo o que eu tenho aqui é dinâmico e eu posso explorar esta informação. Portanto, isto tem a ver com a área de forecasting. Se vocês tiverem mais exemplos, eu não vou ter tempo para vos mostrar. Este é um exemplo também muito típico, onde eu posso, inclusive, fazer segmentação de clientes, onde eu posso fazer customer scoring, onde eu posso fazer análise de correlações, sem ter que saber o que é uma matriz de correlação, e tenho toda essa informação que vocês estão a ver aqui. Aqui está a executar um algoritmo, não sei se vocês conseguem ver aqui, ele ainda está a executar. Ele vai, inclusive, a desenhar escolher os próprios segmentos de clientes que eu tenho aqui. Portanto, a partir daqui, eu tenho toda esta informação rica, numa perspectiva de negócio. Portanto, eu não andei aqui, efetivamente, a codificar os algoritmos em R ou em Python, eu usei o que estava por trás. Obviamente que esta é a parte mais simples. Se eu voltar para trás e for à minha área de trabalho, eu não tenho apenas este relatório. E, portanto, tenho muitas outras coisas que eu posso fazer. Posso, inclusive, chegar a cada um destes relatórios, e vou abri-lo novamente. Posso, enquanto Sales Manager, enquanto diretor de vendas, eu podia subscrever este relatório e dizer eu quero todas as semanas, todos os dias de manhã, ter um relatório que eu vou subscrever e que cai no meu e-mail às 9 da manhã. Poderia colocar isto como um favorito, e portanto é exatamente isto que eu quero ver, ou poderia fazer coisas ainda mais interessantes, que era publicar uma aplicação para toda a minha equipa dentro da empresa. E para aqueles que não conhecem, eu posso simplesmente chegar aqui e nestes relatórios todos que estão publicados, publicá-los como uma app, escolho a app que eu, neste caso, vou-lhe chamar Sales App, vai ter todos os relatórios que estão lá disponíveis, o que significa que a partir do momento em que eu faço um update da app dentro do Power BI, eu não vou fazer, mas vou-vos mostrar, ele iria-me aparecer nas apps, tudo o que está publicado dentro da minha empresa, e, portanto, qualquer pessoa com permissões poderia chegar às apps, obter a app que eu acabei de fazer e sem ter permissões para editar, pode consultar todos aqueles relatórios que vocês acabaram de fazer. Portanto, aqui eu não vou ter tempo para vos mostrar, porque eu tenho aqui centenas de apps dentro da Microsoft. Aliás, é uma das formas corretas de partilhar informação, é colocar vários relatórios dentro de uma aplicação, o conceito de aplicação dentro do Power BI, que agrega toda esta informação, agrega um domínio de negócio, agrega uma equipa, agrega um projeto, e é isso que vocês podem fazer aqui. Portanto, voltando atrás ao meu workspace com todos os sales, como lhe chamei, queria-vos mostrar mais 2 ou 3 coisas interessantes. Para aqueles que conhecem o meu Power BI, eu estou a usar Power BI Premium, e daqui eu ter este diamante que vocês podem ver aqui. Portanto, eu consigo ver mais do que o relatório, consigo construir um dashboard. E os dashboard, para aqueles que conhecem, não é mais do que uma agregação do que hoje em dia é possível fazer nos relatórios, mas com informação que pode vir de vários relatórios. Portanto, eu aqui tenho um dashboard onde eu estou, inclusive, a ver informação em tempo real que está a chegar aqui. O que vocês estão a ver aqui não é mais do que um feed de dados, poderiam ser transações, poderiam ser visitas nas lojas, poderiam ser tweets ou posts no Facebook que eu estou a ver em tempo real. Portanto, de forma muito simples conseguir ver esta informação. Sempre que eu quero fazer drill down em alguma desta informação, basta-me clicar e ele automaticamente redireciona-me para o relatório que eu estava a ver. E, portanto, aqui uma forma muito, muito simples de responder, se vocês se recordam, a tudo o que nós tínhamos aqui em termos de análise de vendas. O segundo use case que eu vos quero mostrar é numa perspectiva de sales do gestor de cliente. E agora deixem-me só fazer aqui uma troca e vamos esperar que tudo funcione. Deixem-me só ligar aqui. Na perspectiva de um utilizador, de um gestor de cliente, eu normalmente não estou no escritório. Portanto, eu quero aceder a esta informação, toda ela. Deixem-me tentar ligar aqui o meu telemóvel.
quero ser toda ela móvel, através do meu telemóvel, em tempo real, e se possível usando um chatbot que me possa dizer o que é que está a acontecer e que me possa responder a perguntas. E deixem-me ver se eu consigo aqui mostrar-vos o cenário de um gestor de conta que não está no escritório, que vai visitar um cliente, que quer saber informação, e não é isto que eu quero. E, portanto, aquilo que vocês vão ver agora não é mais do que o meu telemóvel em tempo real. Espero não ter aqui nenhuma informação. Deixem-me ver. Portanto, isto é o meu telemóvel e aquilo que eu vou fazer agora é aceder exatamente ao mesmo relatório. E espero que tudo funcione. Ele vai ter um pequeno delay, mas não é muito. Eu estou a abrir a aplicação do telemóvel, o Power BI. Não conseguem ler assim. Isto era muito à frente, nem com a inteligência artificial. Portanto, o que vocês estão a ver aqui não é mais do que a aplicação que está no telemóvel. E aqui tenho a minha lista de favoritos e vocês podem ver que são muitos, imaginem porquê. Mas se eu for aos meus workspaces, eu vou à minha área de trabalho e vou ter aqui o Control Sales. E, portanto, o Control Sales vai ter exatamente a mesma coisa, os mesmos relatórios e os mesmos dashboards. Portanto, eu posso chegar aqui ao relatório de Sales and Marketing, exatamente aquilo que vocês estavam a ver. E o que vai acontecer aqui é que ele vai ter uma aparência perfeita para telemóvel. E eu depois vou-vos mostrar porquê. Porque ele está já todo desenhado para eu estar no telemóvel, e aqui tenho algum delay, para ver toda aquela informação. Se eu, na verdade, fizer isto que está aqui, e se isto mudar, vocês vão ver o dashboard todo tal e qual como estavam a ver há pouco. Portanto, eu poderia chegar aqui e rodar. Isto era um exercício para vocês e agora estou a ver desta forma. E, portanto, a forma como eu navego, a forma como eu otimizo a experiência do que eu estou a ver, faz toda a diferença na eficiência com que nós consumimos a informação. Deixem-me voltar atrás para vos mostrar mais duas coisas. Se eu voltar atrás, em vez do relatório, vos mostrar os dashboards lá em cima, e se for ao dashboard que vos mostrei, que é um dashboard para o Chief Operations Officer, eu aqui consigo, inclusive, estar a ver a informação que está a vir em tempo real. Mais do que isso, se eu quiser usar a componente de processamento em linguagem natural, basta-me clicar aqui e nesta altura eu estou dentro da aplicação e estou a falar com a aplicação. Portanto, a primeira coisa que eu posso fazer aqui, e eu vou falar, não vou escrever, basta-me clicar no microfone, Show Me Revenue. Ok? E o que ele vai fazer, eu já estou aqui, já devia ter feito, ele vai mostrar, desculpem lá, ele continua. Show me revenue. Show me revenue. Ele está até a silêncio, daí eu ter feito esta pausa. E a partir do momento em que eu começo a falar, ele pode-me responder. Não sei se ele me vai responder. Não sei se conseguem ouvir. Portanto, eu posso continuar a fazer, mas mais importante do que simplesmente falar ou responder é que ele automaticamente começa-me a dizer, olha, eu detetei esta relação neste valor, eu detetei, queres ver o que é que se passa? E vai-me guiando no processo de descoberta das correlações entre a informação. Portanto, é esta parte que é super importante e que eu posso muito facilmente, obviamente, que eu tenho que saber o nome das métricas, tenho que saber que há segmentos, tenho que saber que há países, que há revenue, mas que hoje em dia consigo fazer de forma muito, muito simples. Mais do que isso, se eu posso, inclusive, é chegar a qualquer um destes relatórios, deixem-me ver se eu tenho aqui um que vos quero mostrar, e posso, em cima de qualquer uma destas coisas, pôr comentários e ter uma parte colaborativa de diálogo com a minha equipa. Não estar simplesmente eu a ver o relatório, mas eu detetei que há um erro naquela informação que precisa de ser corrigida, poder fazer isso em tempo real. Outra coisa que vocês podem fazer, criar alertas, tirar screenshots, fazer anotações. Eu não vou ter tempo para vos mostrar isso, mas simplesmente para vos mostrar a facilidade com que é chegar à aplicação, usar um bot integrado na aplicação, correr em cima dos meus modelos de dados, desde que eu tenha conectividade. Portanto, e aqui vou desligar esta parte e vou voltar ao terceiro cenário, que é o cenário mais avançado que vos quero mostrar. Ainda estão comigo? Com fome, imagino. Ok, então o terceiro cenário que eu tinha aqui para vos mostrar, há um que eu não vos mostrei que é interessante e vou só chegar aqui, este que não é este. Quando eu vou aos relatórios, qualquer um destes relatórios hoje em dia pode ser consumido no Power BI, mas para aqueles que são fãs de Excel e que querem fazer análise muito mais detalhada em qualquer um destes modelos, eu posso simplesmente fazer uma coisa, onde é que eu tenho aqui, desculpem, não é aqui, vou voltar atrás ao meu grupo de trabalho e vou voltar ao meu relatório, portanto eu posso em qualquer um destes relatórios
analisá-lo diretamente em Excel. E, portanto, aquilo que vai acontecer é que ele vai abrir o Excel, o modelo, as métricas, todos os KPIs, toda a informação que está disponível, vai estar disponível dentro do Excel, a informação está centralizada e aquilo que eu vou conseguir fazer não é mais do que um relatório, uma pivot table, um pivot chart diretamente no Excel. E, portanto, o que vocês vão ver, ele nesta altura está a validar as minhas permissões, eu tenho que ter segurança, tenho que ter acesso àquela informação, a informação está toda a vir do serviço de Power BI e aquilo que vocês vão ver não é mais do que todas as métricas que estavam ali. Portanto, eu poderia chegar aqui e pôr um número e vocês vão ver aqui, se recordam, eu tinha 7 campanhas, exatamente o número 7 que está aqui. E agora poderia fazer um relatório muito mais bonito em Excel, não vou ter tempo para isso, mas podia, se eu quisesse partilhar esta informação, mais uma vez publicar o próprio relatório no Power BI. Portanto, eu poderia chegar aqui e dizer que iria publicar no Contoso Sales o relatório que vocês acabaram de fazer em Excel. E, portanto, para aqueles que são fãs de Excel e que enviam 10 e-mails de Excel por dia, mais uma vez, vocês podem centralizar a informação, não andar a copiar aí ficheiros com V1, V2, V3, e é isso que eu vou fazer, vou gravá-lo com este nome, e o que vai acontecer é que ele vai, save, deixa-me tentar ser o mais rápido possível, e o que vai acontecer é que quando eu voltar, ele está a publicar, se conseguirem ver ali em baixo, e quando acabar, esta informação vai estar online, vai estar disponível dentro do meu grupo de trabalho, e portanto, quando eu volto ao portal e tenho uma área só de workbooks, eu hei de ter aqui um novo relatório chamado Book 1, vou-vos mostrar já um que já está feito e que eu já fiz upload, e esta é a experiência que vocês têm diretamente dentro do Power BI com relatórios em Excel. Portanto, mais uma vez, eu não tenho que colocar uma plataforma ao lado, eu consigo colaborar, seja usando Power BI, seja usando Excel, para relatórios mais complicados, para relatórios com tabelas, como vocês estão a ver aqui, multi-sheet, e é isso que vocês conseguem fazer. Numa perspectiva de um gestor de cliente, pode ser bastante interessante, porque eu estou interessado em ter uma visão, para mim, com uma análise muito mais detalhada, por exemplo, de segmentos, de produtos, e é isso que vocês podem fazer aqui. Portanto, este é um pouco do que é que seria utilizar a análise de informação para um gestor de cliente. Vamos agora à parte mais avançada, vamos nos pôr na posição da equipa de marketing. E na equipa de marketing temos aqui 3 ou 4 cenários, um deles muito importante, que nós passamos muito tempo a fazer, apresentações. Como é que podemos ser mais eficientes quando nós queremos colocar informação dentro das apresentações? A outra que já vos mostrei tem a ver com análise das redes sociais em tempo real. Vocês já podem ver alguns gráficos em tempo real. E depois vamos ver a parte de Machine Learning ou de AI de forma automática embedida no Power BI, e é isso que ainda não está disponível para todos e que eu vos vou mostrar em primeira mão. Portanto, vou começar primeiro por vos mostrar, deixem-me voltar atrás, primeiro esta parte do Social Media Intelligence, aquilo que vocês podem fazer. Eu fiz este exemplo há 2 anos atrás e continuo a mostrá-lo porque continua a ser muito interessante. Um exemplo em que eu vou olhar para o Facebook, e deixem-me maximizar, eu vou olhar para o Facebook e neste caso criei uma página gira onde vocês podem ver a visão geral do sentimento sobre a Microsoft. Isto foi feito há 2 anos, com uma ligação direta ao Facebook, onde eu posso ver o sentimento usando serviços cognitivos, que eu não programei, já vos vou mostrar, e posso ver a análise do sentimento, e agora posso navegar neste relatório para ver o que é sentimento positivo, o que é sentimento negativo, que dias da semana é que as pessoas são mais positivas, mais negativas, a que horas é que são mais negativas, é depois de almoçar, como vocês podem ver é um insight espetacular. Mas podem ver o número de comentários, podem ver o número de shares, e quando eu começo a cruzar isto com pessoas, quando eu começo a cruzar com clientes, quando eu começo a cruzar com cidadãos, eu tenho a riqueza desta informação de ver quais são as pessoas que colocam mais posts, que fazem mais shares, que são mais positivas naquilo que dizem, que são mais negativas, ou posso ainda ir um pouco mais à frente, que é fazer uma análise de grafos diretamente no Power BI, e ver o que é que hoje em dia, quais são os posts com maior sucesso, como é que eu olho para esta informação, como é que eu navego nesta informação, quem são as pessoas que eu devo influenciar, porque a rede à volta delas é enorme. Em vez de eu ir contactar, se calhar, numa campanha de e-mail, uma pessoa que está na periferia, eu vou diretamente ao centro. E para quem sabe teoria de grafos, é uma análise muito interessante. Obviamente que posso ir aos detalhes de tudo o que é feito, e aqui só para vos mostrar, a parte gira é o sentimento que está aqui. E o sentimento que vocês podem ver aqui não é mais do que um serviço que está a ser alimentado do Azure. É um serviço cognitivo onde eu simplesmente passo para lá texto e ele dá-me o score. Mas quando eu cruzo esta informação numa perspectiva do analista e coloco esta informação dentro de um dashboard,
é este o poder que vocês têm, e depois podiam fazer mais uma vez análise de correlação, perceber se há uma influência entre os posts, entre os shares, entre as pessoas, tudo isso que vocês podem ver e fazer no Power BI, e é tipicamente esta informação que pode alimentar decisões estratégicas numa área de marketing, ou quando eu estou a lançar um produto, ou quando eu estou a fazer análise competitiva, porque muita desta informação é pública e eu posso ir à página dos meus competidores e fazer exatamente o mesmo tipo de análise sobre aquela informação. A outra parte, tendo esta informação toda, se eu tivesse agora que preparar uma análise para o board, aquilo que eu ia fazer, e essa informação acaba por estar toda dentro do Teams, portanto, se eu voltar atrás ao Teams, aquilo que eu vos quero mostrar é que toda esta informação está disponível diretamente no portal, e portanto, mais uma vez, a centralização e a colaboração dentro de um domínio comum. Eu vou pegar neste PowerPoint que eu já tenho aqui e vou-vos mostrar duas ou três coisas muito simples, mas espetaculares daquilo que hoje em dia vocês têm dentro do PowerPoint. Para aqueles que usam PowerPoint, existe uma nova opção no Office 365, que é usar os serviços cognitivos, Office Intelligence Services, que vocês têm que habilitar para fazer o que eu estou a fazer. Aliás, para não fazerem, porque ele vai fazer por vocês. Portanto, eu vou chegar aqui ao PowerPoint, tenho um conjunto de slides, deixem-me só colocar aqui o meu menu, tenho um conjunto de slides e na parte de design, quando eu ativo os serviços inteligentes, eu tenho uma área nova chamada Design Ideas. E, portanto, eu aqui não tenho jeito nenhum para slides. Aquilo que eu vou fazer é olhar para esta apresentação e usar serviços inteligentes para mudar completamente o layout. E ela tem por trás um conjunto de algoritmos que foram treinados com múltiplos templates, e aquilo que eu posso fazer, basta-me clicar no Design Ideas e vocês podem ver, aqueles que já usaram rapidamente, eu faço o primeiro slide com um visual diferente, está feito, vou ao segundo slide com a agenda, ele automaticamente vai-me sugerir aqui uma agenda, está feito, 3 cliques, vou chegar aqui a uma pessoa que tem imagens e ele percebe que eu tenho uma pessoa nova na equipa, eu vou anunciar essa pessoa nova na equipa, tenho aqui múltiplas opções. A seguir, já vou pôr aqui as iniciativas. Se eu tiver um timeline, uma agenda, reparem a riqueza do que é pegar numa agenda destas e fazer os múltiplos designs em 3 cliques, ok? E aqui começa a ser interessante, não é só imagens. Eu vou deixar esta que está aqui. Ao chegar a um slide final, ele automaticamente colocar o meu preferido, ok? Ou, e aqui mérito de um parceiro nosso que é DevScope, pegar num add-in dentro do PowerPoint e inserir esse add-in de Power BI, para aqueles que usam o Power BI, não é isto que eu quero aqui, desculpem lá, My Add-ins, poder chegar a qualquer slide, clicar no Power BI e em vez de eu estar a mandar um PowerPoint com screenshots todas as semanas para o meu administrador, a rede, eu não vou conseguir ver a rede, eu não vou conseguir ver informação nenhuma. Se eu tiver, eu, na verdade tenho 1736 relatórios, portanto vocês podem imaginar o que é que está aqui, mas se eu andar para baixo e for aqui ao Sales and Marketing, deixem-me ver se eu encontro, já fiz mal, cliquei onde não devia, Sales and Marketing, deveria estar aqui, Sales and Marketing. Portanto, o mesmo relatório que vocês estavam a ver no portal, eu vou fazer isto uma única vez, numa apresentação executiva, posso colocar o que eu quiser aqui no slide, posso redimensionar, e de repente eu estou em modo de apresentação dentro do Power BI e posso estar a discutir e a olhar e a navegar e a interagir tal e qual como vocês estão a fazer no portal. Portanto, se vocês tiverem como eu 1700 relatórios, se calhar convém organizar a informação, convém colocar esta informação facilmente acessível, e é isto que vocês estão a ver aqui, com esta simplicidade, poder dentro do PowerPoint, que já agora poderia estar centralizado dentro do Teams, e portanto a minha equipa de colaboração está sempre a trabalhar sobre a mesma informação que está centralizada. E, portanto, este é um exemplo do que é que pode ser feito. E existem vários exemplos, eu vou só muito rapidamente, eu não vos disse que vocês não iam almoçar, eu costumo demorar muito tempo, não é para vos meter medo. Deixem-me mostrar-vos só este, que é um exemplo do que vocês podem fazer ao nível do Excel. O Excel tem exatamente a mesma coisa em termos de serviços de inteligência. Vocês podem pegar em qualquer uma destas tabelas, uma tabela simples, e quando eu vou aqui à homepage, eu tenho uma parte nova chamada Ideias. Se eu clicar em Ideias, o que ele vai fazer é pegar nos dados e vai usar um conjunto de algoritmos de Machine Learning para perceber correlações, os top, os bottom, e portanto ele consegue dentro desta tabela, sem qualquer trabalho,
começar-me a identificar as várias relações. E reparem que não são só 3 gráficos, ele apresentam-me 39 resultados no total. E, portanto, eu posso chegar a qualquer um destes resultados, perceber que é isto que eu quero, ele ainda está a processar informação, faço insert chart e tenho o meu relatório e a minha análise feita aqui. Os cenários são muito interessantes. Quando vos mandam um Excel e vocês não sabem nada sobre os dados, é por aqui que vocês devem começar. Em vez de começar a inventar, muita dessa descoberta de padrões, muita dessa descoberta de dados e de correlações é feita automaticamente usando hoje em dia algoritmos de machine learning, que é o que vocês podem fazer no Excel. A última coisa que eu vos quero mostrar, e aqui é uma das novas funcionalidades do Power BI, é efetivamente juntar dentro do Power BI a componente de inteligência artificial. Portanto, para aqueles que trabalham mais com o Power BI, hoje em dia estão familiarizados com relatórios, dashboards, relatórios em Excel, datasets. Há uma nova funcionalidade chamada Data Flows, e estes Data Flows não são mais do que poder, em tempo real, criar modelos de dados de entidades comuns. Portanto, podemos ligar a um Salesforce, a um Dynamics, a um SAP, a ANA, podemos ligar a qualquer um dos sistemas, importar essa informação e criar entidades comuns para que depois todas as pessoas de negócio possam fazer. E aquilo que eu fiz aqui não foi mais do que isso, foi criar um data flow onde eu me estou a ligar, e vocês vão ver aqui a um ficheiro Excel que tem estes campos todos, não mais do que isso. A forma como isso pode ser feito, eu tenho 2 minutos, não vos vou conseguir mostrar, mas é muito, muito simples. É feita diretamente no browser, para aqueles que usam o Power Query dentro do Power BI, hoje em dia isso é feito diretamente dentro do browser. E a forma como isto depois pode ser aplicado, depois de eu ter estes relatórios, eu posso clicar e a seguir posso ir à parte de modelos de machine learning. E é aqui que isto começa a ser interessante. A forma como eu crio numa tabela, já agora a tabela que eu vos estou a mostrar, não é mais do que esta tabela chamada Online Shoppers. São todas as compras online feitas por clientes e aquilo que eu quero ver é perceber se um cliente vai comprar ou não. É um modelo de propensão comercial, para aqueles que estão mais familiares. E, portanto, eu tenho aqui, no final, uma coluna neste modelo que me diz se aquela compra vai ser efetuada ou não. Eu quero ter um modelo de machine learning que adivinhe, digamos assim, que preveja com uma determinada probabilidade isso que está aqui. Portanto, o que vocês estão a ver não é mais do que isso, onde eu posso criar um novo modelo de machine learning, onde eu posso escolher o modelo que eu quero, se é forecasting, se é uma regressão, se é uma regressão geral, se é uma classificação, e é feito usando um wizard. Basicamente, o que é que eu tenho que fazer? Selecionar a tabela, neste caso a tabela chama-se Online Shoppers, selecionar a coluna que eu vou querer adivinhar, o label, para aqueles que conhecem, não as features, mas o label, escolher o label e a partir daí ele vai-me dizer estas são todas as colunas que estão no teu modelo. Portanto, eu nesta altura não sei quais são os fatores mais importantes ou menos importantes para o meu modelo de machine learning. Vou selecionar todos, vou deixar que o Power BI execute umas dezenas de modelos de machine learning na cloud por mim e que perceba qual é o mais relevante. E, portanto, quando eu vou fazer isto, eu vou dar um modelo, não tenho mais tempo, mas vou-lhe dar compra. E a única coisa que eu tenho que fazer aqui, e que ele vai prever, como é um modelo de classificação, ele vai prever uma compra ou então uma não compra. Purchase. A partir do momento em que eu faço isto, save, ele vai executar um conjunto de algoritmos que para mim é uma black box, eu não sei se é uma árvore de decisão, não sei se é uma regressão logística. Save. E a partir de agora ele vai começar a treinar esse algoritmo. E vai fazer isso em 3 ou 4 passos, vai demorar 1 ou 2 minutos, eu não vou ter tempo para esperar. O que eu vou acabar, quando acabar de treinar o algoritmo, eu vou ter um relatório automaticamente para mim. E esse relatório é tão simples quanto um relatório em Power BI, quanto vocês conhecem. Basta-me clicar aqui e vamos ver se ele abre o que está aqui, ele ainda está a refrescar o outro. Ok, ele ainda está a refrescar, ok. E o que vai acontecer, vamos lá ver, e acabei de esgotar o tempo, deixem-me ver só se eu consigo ir atrás e mostrar-vos outra coisa, que é o relatório noutro sítio. O que vocês estão a ver aqui é que nesta altura ele está a treinar um modelo, e não é um modelo, são vários modelos. No final do dia, ele vai-me dizer, este foi o modelo que eu treinei, esta foi a precisão, esta foi o recall, este, para cada um dos clientes, isto é o que nós previmos que a compra é feita ou não, e eu a partir daí posso criar um relatório muito simples, como o que vocês vão ver aqui, se eu vos conseguir mostrar o relatório que é produzido, está no Control Sales. O próprio Power BI gera um relatório com o modelo todo, este modelo de propensão comercial, e esta é a simplicidade com que vocês rapidamente olham para o modelo, veem o que é a precisão, veem o que é o recall, veem quais são os fatores mais importantes naquela previsão,
vêm os resultados do treino e vêm todos o que é que são os falsos positivos, os falsos negativos, e vêm toda esta informação, quais são as features e, mais do que tudo, qual é o modelo final que o Power BI escolheu para vocês, sem ter que saber nada sobre modelos de Machine Learning. A partir de agora, posso pegar no Power BI Desktop, ligar-me diretamente ao Power BI e tirar toda esta informação, já agora, só para vocês verem o que ele produz. Se eu fizer edit, são todas estas as tabelas que eu posso usar para fazer análise, para fazer o scoring do modelo ou dos vários modelos que eu tenho a correr dentro do Power BI. Portanto, é isto que nós estamos a trabalhar, é aqui que está a visão, é trazer para dentro do Power BI a capacidade de usar inteligência artificial e algoritmos mais avançados sem um conhecimento técnico muito profundo e conseguir aplicar isto a muitos dos dados dos modelos que vocês já têm hoje em dia dentro do Power BI. Portanto, basta-me escolher quais são os atributos, basta-me escolher o que é que eu quero prever e em 3 ou 4 cliques e com muita coisa que está a acontecer por trás, poder fazer isso. Já agora, só para terminar, isto é feito ao nível do Machine Learning, ao nível dos serviços cognitivos, que é mais uma das áreas interessantes, podemos fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, se eu fosse aqui aos meus data flows e nos meus online, e ele já não consigo abrir, como eu queria, eu posso diretamente nos data flows executar serviços cognitivos sem ter que programar nada. Para aqueles que sabem o que eu estou a dizer, quando falamos de serviços cognitivos, este é o relatório de serviços de análise sentimental e por trás desta informação toda está a invocação de serviços cognitivos na cloud. E essa invocação é feita desta forma. Vou-vos mostrar para vos assustar antes do almoço, mas é feito desta forma. Não é mais do que chamar um serviço onde eu tenho que colocar algum código. Este é o serviço que eu tenho que chamar, onde eu passo um parâmetro com o dado e tenho o score. Nem isto vai ser necessário fazer. Na verdade, aquilo que vai acontecer, eu escolho se quero usar análise sentimental, se quero usar computer vision, se eu quero fazer tag de uma imagem, é isso que hoje em dia eu consigo fazer diretamente dentro dos data flows e, portanto, ter essa inteligência dentro do Power BI. Portanto, havia mais coisas aqui, não vou ter tempo. Quero-vos só dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Mais do que a tecnologia, obviamente tudo isto é muito relevante para o processo de decisão, tudo isto é muito importante para as áreas de negócio. Há uma parte que nós não podemos descurar e cada vez é mais importante. E tem a ver com os dados for good. Tem a ver com a quantidade desta informação que hoje em dia pode ser partilhada. Nós temos imensos exemplos, a começar na SPMS, a passar pelo Turismo de Portugal, que tiveram aqui ontem a falar. São diversos exemplos onde hoje em dia a forma como vocês partilham os dados, vocês não os partilham como datasets, vocês partilham-nos como relatórios em Power BI, como aquilo que vocês estão a ver hoje aqui, e que em vez de dar os dados, e muitas das vezes com dificuldade no trabalho de informação, vocês já dão os relatórios, já dão muitos dos insights das relações que vocês podem fazer. Eu fiz alguns desses trabalhos, alguns de vocês conhecem, mas não é mais do que trazer para a sociedade de forma simples e simplificada, e para aqueles que trabalham em análise de informação, muitas das coisas que é muito difícil para o cidadão comum e que nós, com ferramentas tão simples como o Power BI, conseguimos fazer. E, portanto, era isto que eu tinha para vos dizer. Já não vou passar pelo slide de arquitetura detalhada, mas para vos dizer que isto é um mundo muito grande. Quando falamos de Power BI, estamos claramente no final da cadeia de análise de dados. Quando nós falamos de soluções muito maiores, estamos a falar desde a ingestão de dados, estruturados, não estruturados, usando clusters Hadoop, Kafkas. Estamos a falar de data lakes, estamos a falar de clusters para executar machine learning em escala de forma paralela e depois estamos a falar no final de Power BI, já muito centrado no analista, mas muitas das vezes há um trabalho imenso de qualidade, de preparação de dados, de engenharia de dados que é preciso fazer. E, portanto, termino, já passei o tempo com esta frase que eu acho que é bastante relevante, que é um dos lemas que eu sigo. Agradeço-vos a todos, eu vou estar aí, portanto, dúvidas que vocês tenham, digam-me, e foi um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado.